Sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, Gustavo? A gente tem visto o aumento constante dessas doenças. Eu vejo muito no consultório também de ginecologia. E a gente queria falar um pouquinho com você. Tudo bem contigo, Gustavo? Tudo bem, é um prazer, ainda mais com você, meu Imagina. grande amigo, né? Obrigado pelo convite, fico muito feliz, muito grato pelo convite. Realmente é uma doença que, embora a gente já tenha vários anos de epidemia, mas ainda existe um tabu, existe um estigma, né? E uma coisa um pouco relativamente complexa em relação ao tratamento, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como que eu pego, como que eu não pego. E eu acho que essa é a ideia, né? De a gente tentar sanar essas dúvidas aí. Com certeza. E assim, Gustavo, eu tenho visto no consultório, na prefeitura, hoje em dia os jovens estão usando cada dia menos a camisinha, né? O condom, o preservativo. E além disso, a libertinagem sexual está muito grande. A gente vi casos já no consultório de pacientes casadas pegarem DST do marido depois de 45 anos de casado. Então, assim, isso está sendo muito preocupante, a gente está realmente muito preocupado com isso. E a gente queria falar um pouco contigo primeiro do HIV. Certo. Eu queria só te perguntar uma coisa. As pessoas já confundem no começo a diferença entre o HIV e a AIDS. Como é que é isso, Gustavo? Fala para nós. Essa confusão sempre existe mesmo, né? São coisas diferentes. Assim, todo mundo que tem AIDS tem HIV, mas nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? É um vírus que diminui a nossa imunidade. Ele é um vírus oportunista. Ele faz com que a nossa imunidade diminua e a gente acaba pegando infecções oportunistas, né? Esse é o HIV. A AIDS é a doença ocasionada pelo HIV, né? Por isso que eu falei, todo mundo que tem AIDS obrigatoriamente tem HIV, mas nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. Uma coisa interessante que você falou é que, assim, na verdade as pessoas também não morrem pela infecção do HIV, mas por uma infecção oportunista, né? Exatamente. O vírus do HIV, ele ataca como se fosse, fazendo uma analogia, o nosso general, né? A gente tem como se a nossa defesa fosse um quartel general e ele ataca exatamente o nosso general. Os soldados eles não ficam perdidos, vamos dizer assim, sem saber o que fazer. E aí, exatamente por não ter ninguém para falando, ó, ataca sim, ataca assado, essas outras infecções, vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, qualquer tipo de micro-organismo invade o nosso organismo e acaba fazendo uma infecção que a gente chama de infecção oportunista. O HIV em si, muito raramente ele vai matar por ele próprio. Ele sempre vai ocasionar uma doença oportunista, diminuir demais a imunidade da gente e aí a pessoa vai a óbito. Ótimo. E, Gustavo, assim, muitas pessoas também têm muitas dúvidas de como se pega HIV, né? Porque, assim, as pessoas já começam a te perguntar, se eu beijar uma pessoa eu pego HIV? Se eu tiver toalha, se eu praticar o sexo oral eu pego HIV? Queria que você falasse um pouco para nós da transmissão do HIV. Perfeito, Adriano. Então, assim, o beijo não transmite o HIV, né, de forma alguma. Exceto, nem se tiver com lesão com afta e etc. Muita gente pergunta isso. A não ser que você tenha um sangramento em ambos os lados, né? Ótimo, você tem um sangramento do lado dos dois parceiros, mas via de regra o beijo não transmite. Toalha não transmite, o abraço não transmite. O aperto de mão. O aperto de mão. Ele é um paciente comum, né? É que, como eu falei, a doença, existe um estigma em cima dela, né? Existe um tabu, né? De que o HIV se transmite pelo ar, se transmite no sentar no ônibus, se transmite por toalha, por beijo, mas isso não ocorre. A transmissão ela ocorre via sexual, via transfusão de sangue, né? Via do parto, né, com a mãe eventualmente positiva passando para o seu nenê, o uso de drogas, né, com compartilhamento de agulhas, né, de seringas e agulhas. Essas são as formas quando você tem contato com secreções que não saliva, né, então, por exemplo, esperma, sangue, né, e aí líquor, né, que aí sim existe essa contaminação. Fora isso, não tem como o paciente, como você adquirir HIV de uma outra pessoa. Certo.
E você falou da saliva. A saliva não pega? Não pega. Não transmite. Porque antigamente o pessoal também tinha medo do contato da saliva com o olho, né, e etc. Não. Isso é bom falar que não pega, né? Não, a não ser a situação, por exemplo, do olho é que se você, por exemplo, você está num profissional de saúde e aí você espirrar o sangue, aí quando espirra o sangue no olho, como é mucosa, aí sim existe a possibilidade de transmissão. Mesmo assim, a transmissão é muito baixa, a possibilidade de se pegar é muito baixa, mas ela existe. Diferente do beijo, da saliva, de qualquer, o perdigoto que a gente fala, né? Aquela pessoa mesmo que fala salivando, pode pegar no seu olho, no seu nariz, na sua boca, onde for, que não vai pegar. E você falou da transfusão sanguínea. É importante também mostrar para as pessoas que hoje esse controle é muito eficaz, né, Gustavo? Muito rigoroso, muito rigoroso. O risco de transmissão de qualquer tipo de doença, porque a gente fala muito no HIV, mas existem outras testagens, inclusive quando você vai no banco de sangue, né, tem hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, chagas, outras doenças infecciosas que são testadas na bolsa de sangue que você recebe, a possibilidade de contaminação, obviamente que ela existe, mas é nula, é praticamente nula, né? Por conta de os nossos testes hoje em dia, que são feitos no banco de sangue, eles são de alta tecnologia, são de última geração. Então a possibilidade de transmissão é praticamente zero, dando um risco quase à pessoa que recebe a bolsa, né? E outra coisa interessante também de falar, você falou muito dos hospitais, os profissionais de saúde que se contaminarem, né, vamos dizer assim, não se contaminarem, mas tiverem contato com essas secreções ou com sangue, né, no hospital a gente já tem um cuidado maior, já é chamada medicina do trabalho, e aí então ele vai usar a medicação e etc. Né? Exatamente, a gente tem as CIPAs, né, dentro dos hospitais, as comissões internas de prevenção de acidente, e mesmo as CCH, as comissões de controle de infecção hospitalar, que acompanham muito bem qualquer tipo de acidente com material biológico que ocorra dentro dos hospitais. Né? A gente sabe que o tratamento, se ele for iniciado até 72 horas do acidente, o risco ele é praticamente zero. Se ele for iniciado dentro das primeiras 24 horas, ele é 0,002, o tratamento dele é muito baixo. Né? Agora, claro, quanto mais tarde o profissional iniciar o tratamento, mais risco ele vai ter de se contaminar. O risco, a gente fala muito no HIV, mas em acidentes com materiais biológicos, um risco maior é muito da hepatite C do que do HIV. Com certeza. Outra coisa, sabe? Eu estava falando da libertinagem, dos jovens hoje não usarem a camisinha. Você tem visto um aumento do número de casos? Tá? Porque assim, a gente teve um momento que ele diminuiu, né? Os números de casos diminuíram. Mas agora está aumentando novamente? Bastante. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, né, a região de Santos, Santos abre um prontuário novo de HIV, ou seja, um caso novo de HIV por dia útil no ano. A quantidade é muito grande. Né? Qual que é a maior faixa etária mais acometida? Jovens universitários. Jovens universitários, ou seja, são pessoas esclarecidas, cientes do risco, e quando você vai atrás dessas pessoas, né, o que acontece? Na verdade, elas até levam o preservativo para suas baladas, para suas festas e tal. Só que quando você está numa balada, está numa festa, você começa a beber, e aí quando você vai praticar atividade sexual, você não coloca. Esquece de colocar. E aí que eles se contaminam. E o jovem hoje em dia tem aquela questão de ser inatingível, né? Ele se acha inatingível, e a gente sabe que é uma faixa etária hoje na nossa região de um risco muito grande. No consultório a gente tem muito cuidado com isso, Gustavo, porque assim, hoje as pacientes estão iniciando a atividade sexual muito precocemente. E assim, quando vão querendo o anticoncepcional, a gente já sabe que querem parar de usar a camisinha. E são coisas completamente diferentes, né? A gente fala que o anticoncepcional com certeza é importante, porque ele vai prevenir uma gravidez, e nessa fase, uma gravidez indesejada em qualquer fase, dificulta muito a vida do paciente, da pessoa, mas assim, o problema são as doenças que ele não vai protegê-la, né? Exatamente, eu acho que você falou perfeitamente. A gente tem que saber diferenciar muito bem o que é um anticoncepcional do que é um preservativo. Uma coisa vai prevenir gestação, outra vai prevenir doenças. São coisas diferentes. A gravidez não é doença. Embora possa ocasionar danos sociais e psicológicos para aquela gravidez indesejada,
ela não vai ter problemas com questões de doenças infecciosas. Né? Se ela usar o preservativo, sim, ela está tranquila. Agora, não adianta usar o anticoncepcional, prevenir uma gravidez e ficar suscetível a uma doença infecciosa. Com certeza. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente vê, eu vejo no consultório, na saúde em geral, a gente vê que as pacientes que têm HIV, às vezes, são extremamente saudáveis, fisicamente não aparentam. Então, assim, não tem o porquê a pessoa achar que vai achar um carimbo na pessoa que tem HIV, né? Porque, assim, a gente vê pessoas extremamente bonitas, saudáveis, né? E contaminadas. Exatamente. Eu acho que a sua colocação foi sensacional, perfeita, porque quando se falava de AIDS antigamente, a gente tinha aquela visão daquela pessoa magrinha, né, com aquele rosto encovado, né, pele e osso praticamente. E eu sempre dou esse exemplo. Eu já terminei a residência faz 17 anos. Mas Você não sabia. 17 anos. E para ter uma ideia, naquela época nós perdemos uma paciente, não estou falando disso de um ano atrás, nós perdemos uma paciente com 20 anos de doença quase, na verdade com 15 anos de doença, ela tinha 120 quilos. Então como é que você vai imaginar uma pessoa com teoricamente aquele magrinha, com a covinha e tal, com 120 quilos com HIV numa fase terminal? Esse protótipo, vamos dizer assim, de pessoa, ele não existe mais. Ele caiu por terra há muito tempo. Né? A terapia antirretroviral, que é o coquetel, que todo mundo conhece, é muito potente hoje em dia. Ele é muito potente com pouco efeito colateral. As pessoas pensam que assim, eu peguei AIDS, eu vou ter que tomar 10, 15, 20 comprimidos por dia. Hoje a gente toma 2 comprimidos. Uma pessoa com hipertensão, diabetes, ela toma muito mais comprimido do que, por exemplo, um paciente soropositivo. Né? Então, por conta dessa potência da terapia antirretroviral, as pessoas elas morrem com HIV, elas não morrem de HIV, ou de AIDS, perdão. Outra coisa, Gustavo, assim, a partir do momento que a pessoa foi infectada, foi contaminada, quanto tempo depois esse exame vai dar positivo? Existe a janela imunológica, tem gente que fala em 30 dias, tem gente que fala em 6 meses, era antigamente, acho. Isso. Como é que funciona isso? Exatamente. A janela imunológica nada mais é do que aquele período em que a pessoa adquire o HIV, ele adquire a infecção, não a doença, né? Lembrando da diferença, e ele começa a positivar os seus anticorpos contra o vírus do HIV. Né? Portanto, ele adquire a infecção e depois ele faz o exame e esse exame dá positivo. Enquanto esse exame não der positivo, você está no período de janela imunológica. Esse período, por conta dos testes estarem muito avançados, há muita tecnologia hoje em dia, a gente fala em 30 dias. Né? Em 30 dias. Para você ter uma ideia, existem nos bancos de sangue, a gente falou há pouco de transfusão, né? Os bancos de sangue eles têm ELISAs, que a gente fala que são os exames que detectam o anticorpo contra o HIV, com janela imunológica de 10, 15 dias. Então ele é muito tecnológico. Né? Por isso que a gente fala que o risco é muito pequeno. E que aí as pessoas falam, poxa, mas esses 10 dias então eu vou ter risco. Só que esses 10 dias, tem que lembrar que quando você vai doar sangue existe uma entrevista. E nessa entrevista você consegue tirar essa pessoa com risco. Exatamente. Então a janela imunológica é isso. É o período em que você adquire a infecção e o teu exame positivo. Né? O que é o ELISA do teste para HIV. Esse período é em torno de 30 dias. Né? E uma outra coisa, para complementar, que eu acho bacana, muita gente pergunta, em quanto tempo que eu pego HIV e eu vou manifestar sintomas? Né? Normalmente, entre o tempo que você adquire HIV e você evolui para AIDS, ou seja, a doença, é um período em torno de 8 a 12 anos. Então, sem tratamento hoje, sem tratamento algum, você vai demorar 8 anos. 10, 12 anos. A 12 anos. De 8 a 12 anos. Uma média de 10 anos. Né? Então, e esse é o grande problema. Né? Porque quando você detecta a doença, você detecta num estágio avançado. E aí, muitas vezes, dependendo da infecção oportunista que essa pessoa adquirir, você não consegue reverter o quadro. Esse é o grande problema. Então, assim, o ideal seria as pessoas, sempre que tiverem alguma dúvida, por menor que seja,
procurar e fazer o teste, não é isso? Tem que fazer o teste, né? Hoje existe uma diferença muito grande entre o tratamento, do momento que a pessoa foi diagnosticada e que ela vai ser tratada, como era há 10 anos e como é hoje, né? Porque antigamente se pensava mais no paciente em si, naquele paciente HIV, como que a gente ia tratar. Hoje não, hoje a gente pensa na população. Existe uma meta que é da Organização Mundial da Saúde, que é um negócio que se chama 90, 90, 90. E o que é esse 90, 90, 90? A gente precisa que 90% das pessoas que têm HIV, elas têm que saber que ela tem HIV, então elas têm que ser testadas e positivadas. Dessas, 90% tem que estar em tratamento e dessas, 90% com a sua carga viral zerada. Antigamente, a gente esperava determinados exames para poder iniciar o tratamento. Ou seja, a gente precisava de uma carga viral, quantidade de vírus que ela tinha de HIV, como que estava a imunidade dela, para daí sim iniciar o tratamento. Ou seja, a gente pensava no indivíduo. Hoje a gente pensa na população. Por quê? Todo mundo trata. E por que isso? Porque se eu trato uma pessoa, mesmo que assintomática, eu interrompo a cadeia de transmissão. Com certeza. Muito legal. E outra coisa, esse tratamento então hoje ele é muito mais tranquilo e suave do que era antes? Muito mais tranquilo. Hoje as drogas que a gente utiliza são drogas combinadas, os efeitos colaterais delas são praticamente nulos, é muito pouco, né? Antes a gente tinha uma epigastralgia, dor de estômago, diarreia, né? Vômito, náusea, dor no estômago, né? Dor no corpo, febre inclusive, o olho amarelo. Isso acabou, né? Isso acabou. Hoje a gente tem uma medicação que você toma, uma medicação combinada que é um comprimido, com uma outra que também é um comprimido ao dia, que os efeitos colaterais, para você ter uma ideia, 2% dos pacientes têm diarreia. Quer dizer, que é um dos principais efeitos da medicação. É muito pouco. Realmente, hoje em dia, a gente tem uma terapia muito potente e com baixíssimos efeitos colaterais. Legal. Uma coisa também que as pessoas têm muita dúvida, antigamente até médicos tinham dúvida, era se a paciente com HIV positivo poderia engravidar ou não, né? Ou se pode. Ou se pode. Claro que nós estamos diante de um especialista aqui do assunto, desde que ela faça um segmento pré-natal adequado, com um tratamento durante a gestação, não tem o menor problema dessa paciente soropositiva ter um filho. E o filho nascer sem a doença. Absolutamente sem a doença. A gente só tem que lembrar que mesmo que essa paciente faça o tratamento, ela tenha a sua carga viral zerada, ela vai ter o nenê, esse nenê pode ter o exame positivo até 1 ano e meio. Esse exame positivo não é do nenê, é anticorpo que ele pegou da mãe. Da mãe, foi transmitido. Foi transmissão do anticorpo para a mãe. Depois de 1 ano e meio esse exame negativa e a gente, vida que segue sem o menor problema. Outra coisa interessante também na gestação primeiro, tem que fazer o pré-natal de forma correta, para poder fazer o anti-HIV, né, 1 e 2 já no início, na primeira consulta a gente já solicita. Se positivo, outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é se pode usar o antirretroviral ou não. Deve, é obrigatório usar. Né? E outra dúvida também... E o neném também, né? O neném também, exatamente, que é o xarope, né? Isso. Outra coisa também interessante é o seguinte, não impede a mulher de ter um parto normal, né? Claro que é dependente de fatores. Como é que é isso? Exato. Em relação ao parto normal, se ela tiver a sua carga viral zerada, não tem por que a gente fazer um parto cesárea. Né? A gente pode fazer a via normal desde que ela tenha a carga viral zerada. Na verdade não é zerada, a gente fala indetectável, né? Que o teste não detecta, ele tem uma quantidade mínima de vírus, mas que não é o suficiente para transmitir. Então ela pode ter. O que infelizmente ela é impedida ainda é de amamentar. Né? A amamentação ela está totalmente contraindicada na paciente HIV. Agora, o parto, a via normal não tem o menor problema. Desde que o paciente tenha uma carga viral zerada. Certo. E mais uma dúvida, Gustavo, assim, que o pessoal pergunta muito para nós. Você também acha que o HIV, com o uso da medicação, você falou que provavelmente esse paciente não vai morrer do HIV. Com essa medicação, com tratamento adequado,
você acha que essa doença pode perdurar por quanto tempo? O paciente antigamente morria com 10 anos de AIDS, né? Ou menos até. Isso. Hoje, como é que está isso, a perspectiva de vida desse paciente, quando tratado, é lógico, porque tem paciente que não trata e vai morrer rapidamente, né? Olha, a gente tem hoje paciente com 30 anos de infecção com carga viral zerada. É mesmo. Né? Claro que assim, é muito difícil a gente chegar e falar esse paciente pode viver 40, 50, 60 anos. A gente não tem esse dado, não temos isso de epidemia ainda. Mas tudo leva a quê? Pelos estudos até hoje, é de que esse paciente ele pode viver para o resto da vida e ter uma expectativa de vida igual a de uma população não infectada. Né? Então, hoje a gente tem a expectativa de vida do brasileiro em torno acho que de 80 anos, perto disso, próximo disso. Esse paciente vai viver até os seus 80 anos com o vírus. O que a gente tem que lembrar é que, assim, o que às vezes pode impactar e as pessoas ficarem sabendo nós tivemos um aumento do HIV na terceira idade. Porque, afinal de contas, hoje a gente tem estimulantes sexuais, né, os Viagras da vida, né, vamos assim dizer, e que acabaram estimulando muito a sexualidade na terceira idade. E você imagina se a gente tem um jovem que esclarecido, na faixa universitária, e que não utiliza preservativo, você imagina um idoso, né? Você imagina um idoso. Então não vai usar. Né? E com isso, os bailes da terceira idade, que na nossa cidade, ainda mais na cidade de Santos, que é uma cidade onde tem muito idoso, então a gente acaba tendo uma quantidade de infectados na terceira idade muito grande. E aí, claro, ele se infecta com 65, 70 anos, obviamente que quando você vai chegar no diagnóstico, é um paciente que já está numa fase avançada de doença e aí ele vai acabar morrendo. Né? Mas o paciente que faz uso da medicação corretamente, perfeitamente, que mantém a sua carga viral zerada, ele pode morrer com HIV e não do HIV. Mas vale ressaltar também, né, Gustavo, que assim, apesar do desenvolvimento no tratamento, etc., é uma doença extremamente grave e que o grande lance é a profilaxia, né? O grande lance é não pegar o HIV, não é verdade? Porque assim, ao mesmo tempo que a maioria vai viver assim, um paciente ou outro pode pegar uma infecção com 2, 3 anos de infecção pelo HIV e morrer, não é? Não é assim? Sim, exatamente. O grande problema, como você falou há pouco, né? Hoje não se tem um protótipo de pessoa HIV, né? Você pode estar dentro de um ônibus, num coletivo, com 40, 50 pessoas, e você não sabe, ali de repente tem 15 pessoas infectadas e você não tem a menor ideia. Né? Só olhando não dá para saber. E hoje as pessoas elas se relacionam de uma maneira muito fácil. Né? Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Tinder, você tem outros aplicativos, hoje até aplicativos de sexo mesmo, inclusive, não só aplicativos de encontro, e que facilitam demais essa relação interpessoal. Né? Hoje você tem uma comunicação de quantas pessoas que se conhecem pela internet, nunca se viram, se encontram, e elas se encontram normalmente para fazer sexo. E evidentemente elas não tomam seus cuidados. Né? E não tomando seus cuidados vão se infectar. O grande problema é que quando você se infecta e você não trata, a cadeia de transmissão é muito grande. E você transmite para muitas pessoas. Eu falo sempre que é uma progressão geométrica. Geométrica, exatamente. É a maior pandemia da história da medicina. Né? O HIV, desde o início, né, desde que nós descobrimos o HIV, nós já tivemos em torno de quase 80 milhões de infectados. Né? São 78 milhões de infectados. É muita gente. Hoje no mundo a gente tem 38 milhões de pessoas com HIV. Né? 36 milhões de adultos e 2 milhões de crianças. Então, as pessoas convivem com HIV hoje em dia e nem sabem. O grande medo que a gente tem é que hoje o HIV está banalizado. Né? Exatamente por conta do tratamento ser muito eficaz, ser poucos comprimidos, se banalizou. Né? Só que a gente tem que lembrar que é uma doença que todos os dias, eu estou lá no hospital especializado de infectologia, todos os dias alguém morre por conta disso. E outra coisa também, Gustavo, assim, o não uso da camisinha, o sexo desprotegido, vai transmitir várias outras doenças, né? A gente vê muito o aumento da sífilis, tem aumentado bastante a sífilis. Demais, mas é demais. Aumentou a quantidade de pessoas infectadas
já com grande preocupação de resistência já ao tratamento, e muitas crianças, né, acabando, muitos recém-nascidos, por conta de a mãe ser positiva com sífilis, adquirindo a sífilis congênita. E isso acaba tendo um impacto para o recém-nascido muito grande. Né? A gente sabe que é uma doença muito grave para o recém-nascido. Né? E é um tratamento muito simples. Muito simples. Simples e barato. Simples e barato. Mas, infelizmente, a gente tem que sempre lembrar que tem que tratar os dois, né? Você tem que tratar o parceiro também, né? Porque senão você vai ter recorrência, que acontece muitas vezes só uma pessoa é tratada, e você não trata o parceiro e aquela pessoa fica com sífilis recorrente. Né? Mas é uma doença simples de diagnosticar, simples de tratar, mas que se não for feito nenhuma dessas duas coisas, o estrago é muito grande. E a transmissão da sífilis também é muito fácil e muito frequente, né? É muito fácil pegar sífilis, não é? Muito fácil. A relação, hoje a nossa maior realmente a transmissão vertical. Né? Ele, como eu falei, existe o teste também no banco de sangue para sífilis, mas a transmissão de sífilis via bolsa, via transfusional é nula, zero praticamente. Mas na nossa região, hoje, eu diria que a quantidade de sífilis que a gente tem supera em muito a própria quantidade de HIV. Só que são duas doenças que caminham juntas. Né? Quando você tem uma pessoa que adquire sífilis, por conta da lesão, ela tem uma possibilidade maior de adquirir o HIV. Né? E assim, não só a transmissão vertical é o nosso grande problema, eu também acho, na sífilis, né? A transmissão por esse recém-nascido vai causar malformações, vai mudar, né, a parte toda, vai mudar a vida daquela família, né? Mas assim, a pessoa também com sífilis que não trata, ela vai desenvolver neurosífilis, pode desenvolver outras coisas, né? Exatamente. Aí quando a população geral, né, ela pensa em sífilis, ela só pensa na lesão genital, né? E não, a gente tem a sífilis secundária e tem a sífilis terciária, que é a forma mais grave, que é quando ela atinge o sistema nervoso central. Em outras palavras, você tem meningite por sífilis. Isso. E aí a taxa de mortalidade é muito alta. É muito alta. E principalmente se você tem um paciente que é HIV positivo e ele tem neurosífilis. Aí a possibilidade de óbito é maior ainda. Né? E nós podemos falar também, sabe, porque a incidência, eu não sei se você vai me falar, mas eu acho até que é maior, da hepatite B também, né? Hepatite B é mais fácil de pegar a hepatite B do que o HIV? Existe isso ou não? Muito mais fácil, muito mais fácil. A hepatite B é um problema grande de saúde pública, cujo tratamento, inclusive, muita gente acha que é simples, mas é um tratamento bastante complexo, bastante difícil. A partir do momento que o paciente ele tem o diagnóstico de hepatite B, para ele curar a hepatite B, o caminho é muito árduo, é tenebroso. A gente procura até evitar o termo cura, para você ter uma ideia. A gente fala mais em controle da hepatite B e não em cura, diferente da hepatite C, evidentemente. Mas o risco de transmissão por via sexual na hepatite B é muito alto. Muito alto, né? Porque o vírus ele fica em secreções genitais, ele fica no sangue, né? E aí a pessoa acaba se infectando de uma maneira muito mais fácil, né? E não tem, é uma doença que, diferente do HIV, ela tem vacina, né? E a vacina é uma vacina inócua, uma vacina que não tem praticamente efeito colateral também nenhum, né? Tem uma dor local discreta, diferente do tétano, que dói bastante, né? Com 3 doses a pessoa fica imunizada para o resto da vida. Então acho que... Mas você está falando da vacina, eu acho que a vacina tem um problema que eu não entendo, eu não concordo, que é o seguinte, a vacina também não é aberta a todo o público, não é isso? De hepatite B? De hepatite B é só em gestantes, não é? Assim, o que muitas vezes o posto de saúde exige é que você faça um teste que chama anti-HBs, que é um teste para a gente ver se a pessoa é imune ou não. Por quê? Como a hepatite B está muito disseminada no nosso meio, muitas vezes você teve contato com o vírus e não tem nem ideia. Tá. Né? E aí, quando você faz o teste, esse teste ele vai te dizer, esse teste é um teste de sangue, é um exame de sangue simples,
ele vai te dizer se você já teve contato ou não com o vírus, se você é imune, e se você teve contato ou não, e se você é imune ou não ao vírus. Mesmo pessoas, acho que é uma coisa muito interessante de a gente colocar aqui, mesmo pessoas que receberam a vacina e elas fazem o exame, aquele exame dá negativo, você pode retornar ao posto e fazer uma nova... É isso que eu ia te perguntar. Exatamente, você pode Você fazer faz um a novo vacina, ciclo. você faz a vacina e não soroconverte, o anti-HBS não positiva. Isso. Você pode repetir a Você vacina. repete o ciclo. O ciclo. Você repete o 3 ciclo. doses. 3 doses. E aí depois você faz um novo teste, o anti-HBS, e você pode eventualmente não ser positivo, que é, ele não soroconverteu. Mas mesmo esses pacientes, isso eu acho que é um dado importante, mesmo esses pacientes que eles receberam a vacina, mesmo que 2 ciclos, né, ou seja, o primeiro o exame veio negativo, a gente sabe que ele tem uma proteção. Ah, é? Mesmo com o exame negativo, ele tem uma proteção. O que acontece é que a mesma coisa quando a gente conversou aqui sobre a carga viral do HIV. Ele não é zero, ele é indetectável ao método, ele detecta a partir de um determinado número. Com o anticorpo da hepatite B, o anti-HBS é a mesma coisa. Ele tem uma nota de corte, vamos assim dizer, mínima. Se você está abaixo dessa nota de corte, ele dá negativo. Para exemplificar, a nota de corte é 10, vamos dizer, mas ele tem 8, vai vir negativo, mas ele tem anticorpo, só com uma quantidade menor. Mas ele é protegido. E isso vale a pena ressaltar também o seguinte: muitas pacientes veem lá o exame anti-HBS positivo e acham que tem hepatite B. E não é. Olha, Mostra a imunidade que ela tem, não é isso? Olha, Adriano, uma das consultas, eu brinco que é uma das consultas, quando vinha no meu consultório, mais fáceis que eu tinha, mais fáceis do ponto de vista de diagnóstico, mas para você convencer o paciente, acho que é a mais difícil que tem. Que colegas encaminhando isso, inclusive é de desconhecimento médico, não é só da população, né? Infelizmente, você certamente também deve ter pego inúmeros casos também, os colegas encaminharem para você com hepatite B, cujo exame é só o anti-HBS positivo. Aí eu tenho que chegar para essa paciente que vem no meu consultório e falar, olha, graças a Deus que você tem esse exame positivo, você está livre da hepatite B. Né? Mas esse estigma, né, esse rótulo que o colega anterior que atendeu colocou para o paciente não é fácil de tirar. É uma consulta simples do ponto de vista diagnóstico, mas é muito complexa e complicada quando você explica para o paciente que ele não tem hepatite. E eu acho importante a paciente, sempre que tiver um exame positivo, procurar o infectologista nesse caso, porque assim, ela também pode ter outros marcadores, tipo anti-HBC total IgG positivo, quer dizer que ela já teve contato, não é isso? Isso. Mas não está com infecção atual, não é isso? Isso. Porque existe ainda uns casos que ela, vamos dizer assim, tem uma cura espontânea, é assim? Exatamente. Pode falar isso? Pode, então, exatamente. Quando você tem o anti-HBC, né, positivo, que nada mais é do que um anticorpo contra o centro do vírus, ou seja, você teve contato com o vírus, mas se você tiver esse anti-HBC, mas tiver o anti-HBS positivo, você entrou em contato com ele, mas se curou. Ótimo. Isso acontece com uma boa parcela da população, né? Em torno aí de 30% a 40% da população, isso acontece. Mas para a gente saber disso, não tem como só olhar, a gente precisa testar. E aí, o primeiro teste que a gente faz é realmente o anti-HBS, né, para saber em relação à vacina. E depois se faz outros testes mais específicos para a gente saber como está o status daquela pessoa na hepatite B. Legal. E eu acho, a gente está falando isso e não é para nenhum de vocês aprender sobre os anticorpos, etc. Não é nada disso. Mas assim, é para mostrar que não precisa ficar desesperado quando vier o exame. Vá ao médico, procure o médico primeiro para saber o que está acontecendo. Perfeito. Muitas pacientes vêm aqui com esse tipo de exame desesperadas e a gente sabe que nada mais é do que a imunidade da paciente. Agora, outra coisa também, Gustavo, é o seguinte, quando a pessoa tem hepatite B, o risco de morte é muito maior, não é isso? Age muito no fígado, dá insuficiência hepática. Como é que funciona isso? O grande problema do vírus da hepatite B, assim como da hepatite C, é ele cronificar. Né? Ele é um vírus que você pode, inicialmente, obviamente, você tem uma hepatite B aguda, mas se o teu organismo não produzir anticorpos, né,
se defender da doença, vamos assim dizer, você cronifica. E aí quando você cronifica, existe o risco de se fazer cirrose, que é a insuficiência hepática, né? O fígado para de funcionar, né? E um terceiro estágio, que é o mais grave de todos, que é o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, né? Então, a gente sabe hoje em dia que quando o paciente chega no estágio de cirrose, né, ele já perdeu mais de 80% da função do fígado. Para ele ter cirrose, tem que ter mais de 80% do fígado comprometido. Com ainda um pouco antes disso, o fígado ainda consegue dar conta do recado. Mas para você reverter os sintomas, é um paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim, né? A barriga enche de água, ele tem que ir várias vezes ao pronto-socorro retirar esse líquido da barriga porque dá falta de ar, as pernas incham, ele pode fazer um quadro de confusão mental, que a gente chama de cefalopatia hepática. Então, quando atinge o estágio de cirrose e um terceiro estágio de hepatocarcinoma, já não tem mais o que a gente fala, não tem mais nada para fazer. É um paciente que tem o seu prognóstico, infelizmente, estabelecido, né? Outra coisa também, Gustavo, que eu acho importante a gente ressaltar, é sobre o HPV, né? O HPV é uma doença também sexualmente transmissível, né? Quando a gente estava... a gente até agora fez uma lei para vacinar essas crianças no colégio, porque a gente viu que a cobertura vacinal é muito pequena, até pelo preconceito dos pais. Os pais ainda têm muito preconceito contra a vacina do HPV. Né? Tem muito que nós tivemos, né, recentemente, e depois a gente viu que não teve relação nenhuma aqui no nosso próprio litoral. Nós tivemos aqueles casos de Guillain-Barré, né? E por conta desses casos as pessoas acabaram, isso desestimulou a vacinação. Independente, e aí eu vou tocar num ponto importante que eu acho muito, mesmo que não seja o foco da conversa, mas eu acho que é muito importante a gente falar para as pessoas. Hoje existe um incompreensível, eu diria, inaceitável movimento anti-vacina. Independente do que aconteceu com a questão dos casos de Guillain-Barré associados à vacina. Isolados e depois foi provado que não teve relação nenhuma com a vacina, né? Infelizmente, igual acontece com a vacina da febre amarela, com outras vacinas, essas são vacinas que podem eventualmente causar algum dano. Mas dentro de uma população geral, eu não posso individualizar um caso. Eu tenho que sempre botar isso num coletivo. Um macro, né? Então, infelizmente, a gente fica estarrecido com isso. O sarampo está aí, né? Porque as pessoas não se vacinaram, né? Então, existe esse movimento anti-vacina e que preocupa muito a gente. Nós estamos extremamente preocupados com isso. E com o HPV foi pontual essa questão do Guillain-Barré, que depois se verificou que não teve nenhuma relação com a vacina, assim como o autismo. Você já deve ter ouvido falar, né, de causar autismo, e depois também se verificou, inclusive com gente presa, que houve uma fraude na revista que publicou esse artigo, né? Foi um artigo vendido, né? Então as pessoas, por desconhecimento, acabam não dando a vacina. E a gente lembrar que é um vírus pré-cancerígeno. Ele é um vírus que tem um potencial de causar câncer muito alto. E os pais também evitam, não querem vacinar seus filhos com medo até de estimular o início da atividade sexual. Né? Mas isso não tem relação. A gente precisa fazer a vacina nesses pacientes, igual você falou. A gente vê que no câncer de colo do útero, se você vacina, ele diminui mais de 90% os casos de câncer de colo do útero. Por isso que a gente é fundamental vacinar, né? Tem que vacinar. Eu acho que a população, né, o ser humano, infelizmente, ele nunca pensa em se prevenir. Ele sempre pensa em tratar a consequência, não a causa, né? E está aí HPV, hepatite B, né, inúmeras outras doenças, o próprio sarampo, que a gente comentou agora há pouco, meningite, enfim, uma série de doenças infecciosas que são preveníveis por vacina. Gustavo, eu acredito que a maior invenção que o homem já teve foi a vacina. Foi a vacina, né? E como é que, com tanto estudo, né, tanto conhecimento, e sendo jogado fora,
por fake news, né? Hoje a gente comentou há pouco dessa proximidade das pessoas por conta das redes sociais, mas isso também estimulou muitas doenças, muitas notícias falsas. Hoje você publica aquilo que você quiser e as pessoas compram aquilo como verdade, como real, né? E aí o HPV, infelizmente, foi um que sofreu um impacto muito grande por conta dessa fake news. E a vacina, vale lembrar que a vacina é gratuita, né? A vacina, ela pode ser feita nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos, que também é fundamental vacinar os meninos. Outra dúvida também é essa, né? E são 2 doses, é tranquila, né, Gustavo? Tem que vacinar. Essa questão dos meninos e meninas é muito interessante, porque a gente tem que lembrar que o homem, ele por muitas vezes, ele é um portador assintomático do vírus, né, do HPV. E embora ele não manifeste doença, só quando a imunidade dele obviamente estiver baixa, ele está transmitindo. Então, se você pegar a faixa etária que a vacina contempla, né, que é contemplada pela vacina, ela é uma fase, em tese, pré-início sexual. Não adianta eu iniciar a atividade sexual para vacinar. Eu preciso ser antes disso para que essa pessoa não transmita o vírus e, consequentemente, a mulher adquira seu câncer de vulva, seu câncer de colo de útero, né, que tanto afligem as mulheres. E eu acho que, eu particularmente penso assim, hoje, você ter uma mulher que morre de câncer de colo de útero secundária a uma infecção por HPV, é o nível máximo de subdesenvolvimento de um país, né? Assim, de desconhecimento, de cultura, de tudo isso. É isso aí. E o preventivo também é fundamental, porque as lesões, o diagnóstico precoce das lesões até precursoras do câncer de útero evitam depois a morte dessa paciente, lógico. Agora, eu acho que o que a gente tira da nossa conversa, Gustavo, é que assim, a prevenção é fundamental. A gente tem outras doenças, tem gonorreia, etc, né? Sim. Mas assim, a prevenção é fundamental, ninguém sabe quem é quem, não é verdade? Exatamente. A libertinagem hoje é muito grande, então assim, tem que usar preservativo, não é isso? Exatamente, tem que usar preservativo, tem que ter conhecimento da doença, tem que ter conhecimento do seu corpo, tem que se valorizar. Quando você utiliza o preservativo, você está se valorizando. Você não é só uma questão de prevenção, é uma questão de cuidado pessoal, de cuidado coletivo, de transmitir para os outros, de se proteger. E é um método que, assim, as pessoas vão falar, pô, eu não tenho dinheiro para comprar preservativo. O preservativo é distribuído na rede pública, né? Então, essa desculpa, as pessoas elas acabam achando diversas formas de se justificarem por não utilização do preservativo, mas que a gente sabe que não tem fundamento nenhum, porque ele está disponível na rede, ele sabidamente previne infecção, ele precisa ser utilizado. Obrigado a todos, eu queria te agradecer muito, Gustavo. Eu acho que foi muito importante para todos aí. Muito obrigado. E a gente sempre conta com você aqui. Pode contar comigo. Abraço, boa noite. Boa noite.